Diário de Mina Harker, 30 de setembro. Quando nos encontramos no escritório do Dr. Seward, 2 horas após o jantar, que foi às 6 horas, formamos inconscientemente uma espécie de conselho ou comitê. O professor Van Helsing ficou na cabeceira da mesa, para a qual o Dr. Seward apontou-o quando ele entrou na sala. Ele me fez sentar ao lado dele, à sua direita, e me pediu para atuar como secretária. Jonathan sentou-se ao meu lado. Em frente a nós estavam Lord Godalming, o Dr. Seward e o Sr. Morris. O Lord Godalming ao lado do professor e o Dr. Seward no centro. O professor disse: "Eu posso, suponho, assumir que todos conhecemos os fatos que estão nesses documentos." Todos nós expressamos consentimento, e ele continuou: "Então, seria bom que eu dissesse algo sobre o tipo de inimigo com o qual temos que lidar. Eu darei a vocês algo da história deste homem, que foi verificada por mim. Então, nós poderemos discutir como devemos agir e tomar medidas adequadas. Existem seres como vampiros. Alguns de nós têm evidências de que existem. Mesmo se não tivéssemos as provas de nossa própria experiência infeliz, os ensinamentos e os registros do passado seriam suficientes para as pessoas sãs. Admito que no começo eu estava cético. Se não fosse por longos anos, haver treinado para manter minha mente aberta, eu não acreditaria até que esses fatos trovejassem em meus ouvidos. Veja, eu provo. Infelizmente, se eu soubesse antes o que agora eu sei, se eu ao menos suspeitasse, uma vida tão preciosa seria poupada a muitos de nós que a amamos. Mas isso é passado. E devemos trabalhar para que tantas outras pobres almas não pereçam, enquanto pudermos salvá-las. Os Nosferatu não morrem como a abelha depois de picar uma vez. Eles ficam apenas mais fortes. E sendo mais fortes, têm ainda mais poder para fazer o mal. Esse vampiro que está entre nós é ele mesmo tão forte quanto 20 homens. Ele tem astúcia mais do que mortal, pois sua astúcia acumulou com as eras. Ele ainda tem a ajuda da necromancia, que é, como sua etimologia implica, a adivinhação pelos mortos. E todo morto que ele encontrar estará em seu comando. Ele é brutal, mais do que brutal. Ele é um demônio insensível e sem coração. Ele pode, dentro de limitações, aparecer à vontade quando e onde quiser, e em qualquer uma das formas que são dele. Ele pode, dentro de seu alcance, direcionar os elementos, a tempestade, a névoa, o trovão. Ele pode comandar todas as coisas más, o rato e a coruja e o morcego, a mariposa, a raposa e o lobo. Ele pode crescer e se tornar pequeno. E ele às vezes pode desaparecer e ficar invisível. Como então devemos começar nosso ataque para destruí-lo? Como devemos encontrar o seu paradeiro? E tendo encontrado, como podemos destruir? Meus amigos, isso é muito. É uma tarefa terrível essa que realizamos. E pode haver consequências que fariam mais bravo estremecer. Pois, se falharmos em nossa luta, ele certamente vencerá. E então, onde acabaríamos? A vida não é nada. Eu não temo a morte. Mas falhar aqui não é mera vida ou morte. Nos tornaremos iguais a ele. E, portanto, nos tornaremos coisas sujas da noite como ele, sem coração ou consciência, atacando os corpos e as almas daqueles que mais amamos. Para nós, para sempre, os portões do céu fecharão, pois quem os abrirá novamente?
Continuaremos pela eternidade, abominados por todos. Uma mancha no rosto do sol de Deus. Uma flecha no lado daquele que morreu pelo homem. Mas estamos cara a cara com o dever. E nesse caso, devemos encolher? Por mim, eu digo não. Mas então eu sou velho, e a vida, com seu sol, seus lugares justos, seu canto de pássaros, sua música e seu amor, ficam muito para trás. Vocês são jovens. Alguns viram tristeza, mas ainda há dias belos por vir. O que vocês me dizem? Enquanto ele falava, Jonathan pegou minha mão. Eu temia, tanto, que a natureza terrível de nosso perigo estivesse superando ele, quando eu vi a mão dele esticar. Mas era vida para mim sentir seu toque, tão forte, tão autossuficiente, tão resolvido. A mão de um homem corajoso pode falar por si. Ele nem precisa do amor de uma mulher para ouvir sua música. Quando o professor terminou de falar, meu marido olhou nos meus olhos e eu nos dele. Não havia necessidade de palavras entre nós. Eu respondo por Mina e por mim, disse ele. Conte comigo, professor, disse Quincy Morris, laconicamente como sempre. Estou com você, disse Lord Godalming, por Lucy, se por nenhuma outra razão. Dr. Seward simplesmente assentiu. O professor levantou-se e, depois de colocar seu crucifixo dourado na mesa, estendeu a mão de ambos os lados. Peguei a mão direita dele e Lord Godalming a esquerda. Jonathan segurou minha direita com a esquerda e se estendeu para o Sr. Morris. Então, quando todos nós demos as mãos, foi feito nosso pacto solene. Senti meu coração gelado, mas nem me ocorreu voltar atrás. Retomamos nossos lugares e o Dr. Van Helsing continuou com uma espécie de alegria que demonstrava que o trabalho sério havia começado. Deveria ser tomado tão a sério e tão como um negócio como qualquer outra transação da vida. Bem, vocês sabem o que teremos que enfrentar, mas nós também não estamos sem força. Temos em nosso lado o poder da união, um poder negado aos vampiros. Temos fontes científicas, somos livres para agir e pensar, e as horas do dia e da noite são nossas por igual. De fato, até onde nossos poderes se estendem, eles são ilimitados, e somos livres para usá-los. Temos devoção a uma causa e um objetivo altruísta para alcançar. Isso é bastante. Agora, vamos ver até que ponto os poderes gerais contra nós são restritos e o que esse indivíduo não pode fazer. Em resumo, vamos considerar as limitações do vampiro em geral e deste em particular. Tudo o que precisamos consultar são as tradições e superstições. Estas não parecem muito quando o assunto é de vida e morte, mais do que de vida ou morte. No entanto, devemos estar satisfeitos, em primeiro lugar, porque temos que estar. Nenhuma outra fonte está ao nosso dispor. E em segundo lugar, porque, afinal, essas coisas, tradição e superstição, são tudo. A crença nos vampiros, ainda que não a nossa, não se baseia sobre elas? 1 ano atrás, quem de nós aceitaria tal possibilidade no meio de nosso século científico, cético e prático do século XIX? Nós até rejeitamos uma crença que vimos justificada diante de nossos olhos. Consideremos então que o vampiro e a crença em suas limitações e sua cura estejam por ora na mesma base. Pois, deixe-me dizer, ele é conhecido em todos os lugares em que os homens estiveram. Na velha Grécia, na velha Roma
ele floresceu na Alemanha por toda parte, na França, na Índia, mesmo no Quersoneso, e na China, tão longe de nós, de todos os sentidos. Até lá está ele, e os povos o temem hoje. Ele seguiu a esteira do berserker islandês, o Huno filho do diabo, o eslavo, o saxão, o magiar. Até agora, então, temos tudo o que precisamos para agir. E deixe-me dizer-lhes que muitas das crenças são justificadas pelo que vimos em nossa própria experiência tão infeliz. O vampiro vive eternamente e não morre pelo mero passar do tempo. Ele pode florescer quando beber o sangue dos vivos. Ainda mais, vimos nós mesmos que ele pode até ficar mais jovem, que suas faculdades vitais se fortalecem e parecem se renovar quando seu alimento especial é farto. Mas ele não pode florescer sem essa dieta. Ele não come como outros. Até o amigo Jonathan, que morou com ele por semanas, nunca o viu comer. Nunca! Ele não faz sombra. Ele não faz reflexo no espelho, como Jonathan observou novamente. Ele tem a força de muitas mãos, novamente testemunhado por Jonathan, quando fechou a porta contra os lobos e quando ele o ajudou na diligência também. Ele pode se transformar em lobo, pelo que entendemos da chegada do navio em Whitby, quando ele dilacerou o cachorro. Ele pode virar um morcego, como Madame Mina o viu na janela de Whitby, e quando o amigo John o viu voar dessa casa vizinha, e quando meu amigo Quincy o viu na janela da senhorita Lucy. Ele pode surgir na névoa que ele cria. O nobre capitão daquele navio provou isso. Mas, pelo que sabemos, a distância que ele pode fazer com essa névoa é limitada, e ela só pode ser criada em torno dele. Ele veio nos raios da luz da lua como poeira elementar, quando Jonathan viu aquelas irmãs no castelo de Drácula. Ele pode se tornar tão pequeno, nós mesmos vimos a senhorita Lucy, antes dela estar em paz, passar por um espaço de um fio de cabelo na porta do mausoléu. Ele pode, quando encontrar o caminho, sair ou entrar de qualquer lugar, por mais estreito que seja, ainda que fundido com fogo ou soda de estanho e chumbo, como vocês chamam. Ele pode ver no escuro, não é um pequeno poder, em um mundo que é metade confinado da luz. Ah, ouçam-me! Ele pode fazer todas essas coisas, mas não é livre. Não, ele é ainda mais prisioneiro do que o escravo nas galés, do que o louco em uma cela. Ele não pode ir para onde ele quiser. Ele, que não é da natureza, ainda deve obedecer a algumas leis naturais. O porquê? Não sabemos. Ele não pode entrar em nenhum lugar na primeira vez, a menos que alguém da casa o convide. Embora, depois, ele possa vir como quiser. Seu poder cessa, assim como o de todas as coisas más, na chegada do dia. Somente em determinados momentos, ele pode ter liberdade limitada. Se ele não estiver no local para onde está preso, ele só pode se transformar ao meio-dia, ou exatamente ao nascer ou ao pôr do sol. Somos informados a essas coisas e neste nosso registro temos provas por inferência. Assim, enquanto ele puder fazer o que quiser dentro de seus limites, quando tiver sua terra natal, seu caixão, seu inferno, o lugar profano, como vimos quando ele foi ao túmulo do suicida em Whitby, ainda assim, em outros momentos, ele só consegue se transformar quando chegar a hora. Dizem também que ele só pode atravessar água corrente na enchente ou na maré vazante. E há coisas que o afligem, as quais ele não tem poder, como o alho que conhecemos. E quanto às coisas sagradas, como esse símbolo,
meu crucifixo, que está entre nós agora, enquanto conversamos, para eles não é nada. Mas na sua presença, ele toma seu lugar distante e silencioso, com respeito. Também existem outros, dos quais vou lhes contar, porque em nossa busca podemos precisar deles. O ramo de rosa selvagem em seu caixão o manterá para que não saia dele. Uma bala sagrada disparada no caixão o matará para que ele tenha uma morte verdadeira. E quanto à estaca através dele, já sabemos de sua paz, ou a decapitação que dá descanso. Nós vimos isso com nossos olhos. Assim, quando encontrarmos a habitação desse ex-homem, podemos confiná-lo em seu caixão e destruí-lo, se obedecermos ao que sabemos. Mas ele é inteligente. Perguntei ao meu amigo Arminius da Universidade de Budapeste para fazer seu relato. E por todos os meios disponíveis, ele me disse o que pode ter acontecido. Ele deve, de fato, ter sido aquele voivode, Drácula, que conquistou seu nome contra os turcos, sobre o grande rio na fronteira da Turquia. Se assim for, ele não era homem comum, pois naquele tempo e por séculos depois, ele foi mencionado como o mais inteligente e o mais astuto, bem como o mais corajoso dos filhos da terra além da floresta. Aquele cérebro poderoso e a determinação de ferro foi com ele para o túmulo, e agora estão dispostos contra nós. Os Dráculas eram, diz Arminius, uma grande e nobre raça, embora por vezes houvessem ramos que eram conhecidos por seus pactos com o maligno. Eles aprenderam seus segredos no Xolomance, entre as montanhas sobre o lago Hermannstadt, onde o diabo reivindica o 10º estudioso como seu tributo. Nos registros são palavras como Strigóica, bruxa, Ordog, Hipocol, Satã e Inferno, e em um manuscrito, este mesmo Drácula é mencionado como vampir, que todos entendemos muito bem. Houve dos lombos deste grandes homens e boas mulheres, e seus túmulos tornam sagrada a terra onde apenas essa aberração pode habitar, pois não é o menor de seus terrores que essa coisa maligna esteja enraizada profundamente em todo o bem, que não possa descansar em solo estéril de lembranças sagradas. Enquanto eles estavam conversando, o Sr. Morris estava olhando constantemente para a janela e agora se levantou em silêncio e saiu da sala. Houve uma pequena pausa e então o professor continuou. E agora devemos decidir o que fazer. Temos aqui muitos dados e devemos proceder a estabelecer nossa estratégia. Sabemos pela investigação de Jonathan que, do castelo a Whitby, vieram 50 caixas de terra, todas entregues a Carfax. Também sabemos que algumas dessas caixas foram removidas. Parece-me que nosso primeiro passo deve ser verificar se todo o resto permanece na casa do outro lado desse muro onde olhamos hoje, ou se mais foram removidas. Nesse caso, devemos rastrear. Aqui fomos interrompidos de uma maneira muito surpreendente. Fora da casa veio o som de um tiro de pistola. O vidro da janela foi quebrado com uma bala que, ricocheteando do topo da bordada, atingiu a parede mais distante da sala. Receio que sou uma covarde no coração, pois gritei. Todos os homens se levantaram. O Lord Godalming voou até a janela e a abriu. Ao fazer isso, ouvimos a voz do Sr. Morris. Desculpem, temo ter alarmado vocês. Entrarei e falarei sobre isso. 1 minuto depois, ele entrou e disse: Foi uma coisa idiota de fazer, e peço seu perdão, a Sra. Harker. Mas, sinceramente,
Temo ter te assustado terrivelmente, mas o fato é que, enquanto o professor estava conversando, um grande morcego sentou-se no parapeito da janela. Eu tenho um horror dos malditos bichos desde os últimos eventos, que não posso suportá-los, e saí para atirar nele, como tenho feito nas últimas noites, sempre que vejo um. Você costuma rir de mim por isso, então, Art? Você o acertou? Perguntou o Dr. Van Helsing. Eu não sei, acho que não, pois voou para as árvores. Sem dizer mais, ele se sentou e o professor começou a retomar sua declaração. Devemos rastrear cada uma dessas caixas, e quando estivermos prontos, devemos capturar ou matar esse monstro em seu covil. Ou devemos, por assim dizer, esterilizar a terra para que ele não possa mais buscar segurança nela. Assim, no final, podemos encontrá-lo em sua forma de homem entre as horas do meio-dia e o pôr do sol, e assim enfrentá-lo quando ele está mais fraco. E agora, para você, Senhora Mina, esta noite será o fim até que tudo esteja bem. Você é muito preciosa para nós para correr esse risco. Quando nos separarmos nesta noite, você não deve mais questionar. Nós lhe contaremos tudo no seu tempo. Somos homens e somos capazes de suportar, mas você deve ser nossa estrela e nossa esperança. E agiremos ainda mais livres se você não estiver em perigo, como nós. Todos os homens, até Jonathan, pareceram aliviados. Mas não me pareceu bom que eles enfrentassem o perigo e talvez diminuíssem sua segurança. A força é a melhor segurança, cuidando de mim. Mas suas mentes estavam decididas. E, embora fosse uma decisão amarga, eu não podia dizer nada, exceto aceitar o cuidado cavalheiresco deles. Sr. Morris retomou a discussão. Como não há tempo a perder, voto para que demos uma olhada na casa dele agora. O tempo é tudo para ele, e a ação rápida de nossa parte pode salvar outra vítima. Creio que meu coração começou a falhar quando a hora da ação chegou tão perto, mas eu não disse nada, pois tinha um medo maior de que, se eu parecesse uma dificuldade ou um obstáculo ao trabalho deles, eles poderiam até me deixar fora de seus conselhos completamente. Agora, eles foram para Carfax, com os meios para entrar na casa. Típico de homens, eles me disseram para ir para a cama e dormir. Como se uma mulher pudesse dormir quando aqueles que ela ama estão em perigo. Vou deitar e fingir dormir, para que Jonathan não fique ainda mais ansioso sobre mim quando ele voltar.